Nós só somos igreja por causa do Espírito, porque quando ele desceu, a igreja surgiu. Antes disso não tinha igreja, era reunião dos santos. Então nós precisamos ter uma vida de poder, irmãos, uma vida de poder. Você precisa crer na palavra que você ouve, você precisa crer na palavra que você lê, você precisa crer na palavra que você anuncia, você precisa crer na sua oração, você precisa crer que Jesus não mudou, que Ele morreu, ressuscitou e vive e está sentado na glória. Você precisa crer, irmão, porque nada mais vai fazer diferença. Então você precisa permitir que o Espírito Santo flua dentro de você. O Espírito Santo, o ministério dele aqui nessa terra, irmão. Qual é o ministério do Espírito Santo? Mudar a gente. É para isso que o Espírito Santo está aqui. Mudar a gente, transformar a gente. Por isso que ele veio. Por isso que Jesus falou bem assim: quando eu for, fique tranquilo, eu não vos deixarei órfãos. Sabe o que quer dizer a palavra órfão? Você não vai ficar sem paternidade. Você não vai ficar sem governo sobre a sua vida. Você não vai ficar sem alguém que dirige os seus passos. É para isso que o Espírito Santo está aqui. E nós temos que permitir, porque quando permitimos que o Espírito Santo flua através de nós, nossa vida se torna um testemunho vivo do poder de Deus aqui na terra, irmão. Mas é só quando ele flui, porque quando ele não flui, nós só somos uma capa de religiosidade que não conta nada e não serve para nada. E enquanto nós como igreja pensarmos como religiosos, irmão, o mundo espiritual não vê a gente assim. O mundo espiritual te vê como uma alma que está sendo arrebanhada para o inferno. Nesse meio termo, enquanto nós estamos sentados no muro, como Eutico estava na janela, entre a luz e a escuridão, uma hora nós vamos dormir e nós vamos cair, irmão. E que lado que você vai cair? Por isso temos hoje tanta gente tropeçando dentro da igreja. Hoje ele está feliz, está uma benção, louvor foi uma benção, cheio de fogo, pulou, sapateou, rodopiou, falou língua estranha, irmão, viu o anjo descendo, viu o anjo subindo. Amanhã ele está desviado. Que loucura é esse, irmão? Eu, sinceramente, eu não tenho como dizer para vocês essas coisas. Quem sou eu para falar de alguém com relação a isso? Mas eu acho que quase que é impossível alguém que teve marcas tão grandes de Deus dentro dela, irmão, se corromper no mundo de novo. Eu acho quase que impossível. Ele pode até sair da estrutura porque ele se decepcionou com a igreja, ele pode até ficar frustrado com os pastores, com os irmãos, mas ele voltar para onde ele saiu, eu acho muito difícil. Porque o coração dele ainda é temente a Deus, irmão. Porque dentro dele tem uma marca. E qual é a marca? Temor ao Senhor. Agora, a pessoa vem para a igreja, se enche do Espírito, se veste bem, fala bem, prega bem. Primeira decepção, aí ele vai para o mundo, volta para o boteco, volta para a boca de fumo, volta à loucura danada, vai para a noitada e fala: mas o que foi, irmão? O que aconteceu? Me decepcionei com o pastor. Ué? O pastor dos pastores. Salmo 123 diz o que? Salmo 23. O Senhor é o meu. Quem que é o Senhor, irmão? Então você está querendo dizer que você voltou para o lixo porque você está decepcionado com Jesus? Não tem lógica. Tem lógica? Não, não tem. Porque uma vez que esse Espírito entra, ele muda a gente de dentro para fora. E ele não só muda a gente, mas também impacta ao nosso redor. Ele muda o nosso ambiente. Ele transforma o lugar onde nós estamos. A luz não se mistura com as trevas, irmão. Uma vez impactado com a luz do Senhor, a gente não volta para as trevas. Não dá para ter conexão. Se a gente fechar toda essa igreja aqui e deixar um blackout total, sem luz,
Pode ser um palitinho de fósforo desse tamanhozinho, irmão. A luz ainda vai sobressair a escuridão. Não importa o lugar onde você esteja, pode estar cheio de trevas, irmão. Se você for luz, se dentro de você habitar um espírito de verdade, um espírito que flui, que te transforma, que te restaura, pode ter convicção, você vai se sobressair à escuridão onde você está. Agora, se formos produtos do meio, então a luz não está brilhando. A luz não está resplandecendo. Então nós precisamos deixar que o Senhor nos mude para que Ele possa impactar a nossa realidade. Nós precisamos que o Espírito volte a governar a nossa vida, irmãos. A maioria de nós estamos aqui tem mais de 10 anos de igreja, dessa casa. Alguns são mais novos, alguns estão há 2, 3 anos, alguns há 5, outros já estão há 10, há 20, há 30. Mas você que chegou agora, você que está chegando, ou você que já está, precisa deixar o Espírito Santo governar a sua vida. Você precisa deixar, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele vem, quando ele vem, ele traz dons para nós. Ele traz o quê? Dons. Esses dons espirituais, essas manifestações do nosso meio, nós precisamos urgentemente para esse tempo da igreja aqui na terra, irmão. Nós não temos tempo, irmão, de brincar de religião. Nós não temos, irmão. Nós ainda temos, teoricamente, a liberdade de poder estar aqui cultuando. Mas chegará tempo que não teremos mais. E quando esse tempo chegar, sem o Espírito Santo, você não vai segurar a peteca não, irmão. Sem o Espírito Santo, você vai abrir o bico rapidinho. Porque é o Espírito Santo que nos enche de poder e de capacitação. A palavra ensina e o Espírito confirma, irmão. A palavra de Deus ensina e o Espírito confirma a palavra. A palavra ensina que Ele cura, sim ou não? O que testifica essa cura? O Espírito. A palavra ensina que Deus é um Deus de provisão, sim ou não? Quem testifica essa palavra abrindo portas? O Espírito. Então tudo que nós aprendemos da palavra, quem testifica essa manifestação é o Espírito. E ela nos dá ousadia, mas nós temos que fazer a nossa parte. Marcos 16, 20 vai dizer: e saíram pregando por toda parte. O que eles estavam fazendo? Ensinando. Fale comigo, eles estavam fazendo o quê? Ensinando, cooperando com eles. E a quem? O Senhor. A gente faz a nossa parte e o Senhor faz a dele. Saíram pregando por toda parte. O que é isso? Ousadia, ensinando, falando e cooperando comigo está o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que o seguiam, irmão. Palavra de crente tem que ser seguido por manifestações do Espírito, irmão. Palavra de crente, irmão, tem que ser seguido por manifestação do Espírito Santo. Da sua boca não pode jorrar duas águas. Ou é água doce, ou é salgada, irmão. Ou sai vida, ou sai morte. Não dá para ter os dois. Porque a palavra, ela é confirmada por meio dos sinais do Senhor cooperando com a gente. E quem coopera comigo, com você no dia de hoje? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não habita em templos sujos. Então o mover do Espírito precisa que a gente esteja disponível para que Ele possa nos mudar de dentro para fora. Então o Evangelho sem manifestação do Espírito parece apenas historinha, irmão. Parece apenas o quê? Histórias. Porque o Espírito é que vivifica a palavra. Então como Ele se move no nosso meio? Por duas coisas o Espírito Santo se move. Primeiro, por preceitos. O que é preceitos, pastor? Quando a gente ensina.
quando a gente fala, quando a gente doutrina, quando a gente prega, quando a gente fala que Ele é uma pessoa, quando a gente fala que Ele tem sentimento, quando a gente fala que Ele se entristece, quando a gente fala que Ele geme por você, quando a gente fala que Ele está te sondando, quando Ele está te olhando, que Ele está te orientando, Ele está movendo você. Preceitos é ensinamento. O primeiro meio que o Espírito tem para se mover é por meio do ensino. João 16,3 diz: o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Quer andar na verdade? Ande colado com o Espírito Santo, irmão. Porque o Espírito revela aquilo que é santo e o que é profano, o que é verdadeiro e o que é enganoso. E a Bíblia diz: cuidado, de Deus não se zomba, porque Deus está sondando o nosso coração. Meus lábios podem falar 1000 coisas, mas o meu coração está nu diante de Deus, é o que a Bíblia diz. Diante de Deus nós estamos nus, irmão. Não tem máscara, não tem capa. Diante de Deus é eu, Ele, você e Ele. Então, por meio do ensino, o Espírito vai nos guiar. Mas qual é outro meio que Ele se move? Por meio de exemplos. Que exemplos, pastor? O que nós ensinamos deve ser vivido na prática. O que eu e você falamos tem que ser o seu testemunho. O que você diz que acredita tem que andar com você. Quem você diz que é tem que ser representado aonde você estiver. Ele se move pelo ensino, mas também se move pelo nosso exemplo. Não adianta, irmão, ter capa de santidade na igreja e lá fora ser desviado. Não adianta. Porque eu fico escandalizado, irmão. Tem lugares que nós vamos em ajuntamento de crentes que você vê cada barbaridade. Que eu olho assim, gente, esse povo é crente mesmo? Porque uma coisa é aqui, outra coisa é lá fora. Aqui você está comigo 2 horas no máximo, mas lá você tem 24 horas lá fora. Para ser mais exato, 22, né? Já que a gente gastou 2 aqui. 22 horas. Quem é você quando o seu pastor não te vê? Quem é você quando a igreja está fechada? Jesus te vê em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então o que nós ensinamos deve ser vivido na prática. As pessoas precisam ver o nosso ensino, mas também precisam experimentar aquilo que nós estamos vivendo. Muitos de nós, irmãos, não conseguem demonstrar aquilo que nós dizemos acreditar, porque o nosso testemunho ou a nossa realidade não condiz com aquilo que a gente diz que acredita. Então o mover do Espírito precisa ser ensinado, mas também vivenciado. 1 Coríntios 2,4 vai dizer: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras de persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Nosso evangelho, aquilo que eu e você carregamos, precisa ser seguido de testemunho, irmãos. Precisa ser seguido de quê? De testemunho. E aqui ficou uma pergunta para você: qual foi a última vez que você teve um testemunho para contar? Qual foi a última vez que você compartilhou com alguém uma dádiva, uma graça recebida? Qual foi a última vez que você anunciou para alguém uma cura? Qual foi a última vez que você falou bem assim: não, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus abriu portas, Deus fez isso, Deus fez aquilo? Ou você só fala assim: não, eu conquistei, eu consegui, eu me planejei, eu comprei, eu fiz, eu conquistei, eu fui. Porque o nosso evangelho, ou seja, a nossa vida precisa ser seguida do nosso texto. Isso é mover do Espírito. Então, para eu e você entender o tamanho da grandeza do Espírito Santo na nossa vida,
O batismo no Espírito Santo não é opcional para crente não, irmão. Fala para quem está do seu lado, o batismo, enquanto eu tomo café, o batismo não é opcional para o crente. Fala mais forte, o batismo não é opcional para o crente. É essencial para uma vida espiritual vitoriosa. É essencial. Jesus, após ressuscitar, irmãos, diz o seguinte, João 20, 21, 22. Ele tem um encontro com os discípulos, depois de ressurreto, e ele vai falar o seguinte, ó. Troca lá para mim, fazendo favor, João 20, 21, 22. Ele vai dizer o seguinte para os discípulos. Então Jesus lhe disse pela segunda vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos... Também, o que Jesus estava fazendo? Te enviando. Porque tudo aquilo que você recebeu, você precisa testemunhar, você precisa dar a alguém. Você precisa falar, você precisa comunicar. Aí, para fazer isso, você não vai fazer sozinho. 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei-o. Esse ato aqui ainda não era a revelação do Espírito de poder. Nesse momento, esse ato foi o selo da salvação. Jesus estava dizendo bem assim, eu vou enviar vocês porque agora vocês estão salvos. E como um selo do Espírito vai garantir que vocês estão salvos. Mas ele prometeu algo maior, irmãos. O que ele nos prometeu? Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Permanecei até que do alto sejais revestidos de... Qual era a promessa? Não era só receber o Espírito, era manifestar o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo você já tem, irmãos. O Espírito Santo você já tem. Mas você precisa desejar manifestar o poder do Espírito Santo. Você tem que desejar isso. E quando o Espírito veio sobre Pedro, em Atos 2,39, ele diz, a promessa hoje vos diz respeito a todos vós. O que quer dizer isso? Não é para mim não, irmão, que sou pastor da igreja, não, é para todo mundo. O poder do Espírito é para todos que nele crê. Você tem o mesmo poder, irmão, você só precisa crer. E a pergunta, você ainda crê no poder do Espírito Santo? Eu acho que não. Você crê no poder do Espírito Santo, irmão? Porque é o Espírito Santo que te capacita. É Ele que move o seu coração. Então, você pode ser crente sem ser batizado com o Espírito Santo? Quem vai arriscar hoje? Pode? Pode. O diabo não é crente, irmão? O diabo não é crente? Mas ele tem o poder do Espírito Santo? Não, não tem. Você pode até ser crente, é possível ser crente, irmão. Mas sem o revestimento de poder, não viveremos a plenitude da vida de Deus para nós. Você pode até ser crente, você pode até caminhar na igreja, você pode até se dizer evangélico, mas você não estará vivendo a plenitude do que Deus tem para você sem o revestimento do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te capacita, é o Espírito Santo que te enche, é Ele que te convence. Zacarias 4,6 diz, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Podemos ser crentes, podemos ser cristãos, evangélicos, religiosos, mas não seremos discípulos de Cristo sem revestimento do Espírito Santo. Porque é o Espírito, irmão, que nos convence do pecado, é o Espírito que nos convence da justiça de Deus
E é o Espírito que nos convence que haverá um juízo para todos nós. É o Espírito. Então, sem o Espírito, você pode até ser um crentinho aqui da igreja, mas não estará vivendo a plenitude do que Deus tem para você. E é por isso que a gente passa anos e anos na igreja, ao invés de começar a cuidar das pessoas, a gente quer ser cuidado. Porque não tem plenitude de vida, não amadureceu no Espírito, não cresceu no Espírito, não amadureceu a vida espiritual, ainda é um neném querendo sopinha. Nós precisamos amadurecer no Espírito, irmãos, porque é o Espírito que nos capacita, é Ele que nos enche. Então, eu e você, nós precisamos, independente do nosso tempo de caminhada, eu e você precisamos todos os dias ser revestidos com o Espírito Santo. Eu e você precisamos disso. Muitas pessoas pensam assim: eu preciso ter muito tempo para ser revestido com o Espírito. Não, irmão, você só precisa ter fé. Você só precisa ter o quê? Fé. Porque tudo é possível ao que crê. Nós temos que entender que o Espírito Santo, irmão, ele não é só, como já falamos várias semanas atrás, ele não é só o batismo com línguas estranhas. O Espírito Santo é capacitação. Fale comigo: o Espírito Santo é capacitação, é fortalecimento, é transformação e ousadia para servir a Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? O Espírito é capacitação, irmão. E tendo orado, moveu o lugar, e todos foram cheios do Espírito. E depois de ser cheio, o que eles fizeram? Guardaram para eles e foram embora para casa? Não, irmão. O Espírito não é capacitação? Capacitação para quê? Para você fazer alguma coisa, não é para você ficar aqui toda semana só olhando para mim. É para você fazer algo. E o que você tem que fazer? Olha o que a Bíblia diz: e tendo orado, Atos 4:31, moveu-se o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Para que você precisa de capacitação do Espírito Santo? Para abrir essa boquinha linda que você tem para anunciar Jesus, para falar de Cristo, irmãos. Use mais os seus lábios para falar de Cristo, ao invés de ficar falando de coisas que não prestam. Usa mais seus lábios para poder gastar tempo em testemunho do que gastar tempo testemunhando a vida do outro. Use a vida que Deus te deu para derramar vida na vida de outras pessoas. Foi para isso que o Espírito Santo veio, irmãos. Deus quer usar você, querido. Eu acho que você não recebe isso não, irmão. Deus quer usar você. Ele não quer só usar o pastor não, irmão. Eu vou morrer aqui de tanto pregar, se depender só de mim. Não, irmão. Deus quer usar a igreja. É por isso que nós somos igreja, irmãos. Porque o que tem em mim talvez faz falta em você, mas o que tem em você talvez não tenha em mim, e a gente se completa. Por isso nós precisamos urgentemente, irmãos, ter ousadia. Deus quer te usar na igreja, Deus quer te usar em casa, Deus quer usar no trabalho, Deus quer te usar na escola, Deus quer te usar nas suas redes sociais, Deus quer te usar na academia, Deus quer te usar na vizinhança, Deus quer te usar em todos os lugares. Mas para Ele te usar, você precisa ser capacitado. E quem te dá essa capacitação? O Espírito Santo. O Espírito já habita em você, mas Ele deseja transbordar através de você. O Espírito Santo está aí, irmão, mas Ele quer fazer algo além de sair. Ele quer te usar com ousadia, irmão. É quando o inimigo se manifestar na sua casa e você se levanta com ousadia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Apartai-vos de mim, Satanás. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós, irmão. Você tem que ter ousadia. Mas para ser ousado, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente acaba
perdendo as nossas batalhas, irmãos, porque a gente esquece o Deus que a gente serve. Mas o Espírito te guiará a toda a verdade, porque do seu interior fluirão rios, irmãos. Então, o Espírito que já habita em você, ele quer transbordar através de você. Você só precisa estar sensível ao que ele está fazendo. Você está sensível ao que Deus está fazendo, irmãos? É um ponto a se pensar. Deus não está fazendo só em Serra Dourada, irmãos. Deus não está fazendo só no Brasil. Deus está fazendo no mundo, irmãos. As profecias se cumprem no mundo. As revelações se cumprem no mundo. E muitos de nós estamos tranquilos, achando que está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo ótimo. Mas quando a gente menos assustar, Jesus vai voltar. E eu te pergunto, você ainda tem o selo do Espírito Santo em você? Porque o que credencia você subir é o selo do Espírito Santo. Fique de pé no seu lugar.